dar uma saudação para a igreja, algumas palavras, e depois o seu esposo vai dar a introdução para o seu esposo. A paz do Senhor, amados, amém? Sempre é um prazer estar com os irmãos, né? Sempre é um prazer poder rever os irmãos. E nesta ocasião, falando de um assunto tão importante que é missões. Missões está no coração de Deus e com certeza precisa estar no nosso coração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, do pastor, né, da irmã Nelly, todos que sempre têm nos acolhido com muito amor, com muito carinho. E sempre que a gente pode estar aqui, realmente é um regozijo muito grande, que é uma porta que Deus nos abre, é uma oportunidade para ver os irmãos e compartilhar a palavra do Senhor. E que Deus possa continuar abençoando essa igreja, continuar ampliando esta visão com missões, que toda vez que a igreja se preocupa com missões, ela cresce espiritualmente, ela cresce financeiramente, ela prospera em todos os âmbitos, porque Deus se alegra com a igreja que faz missões. Que esse amor possa crescer cada vez mais no coração dos irmãos. E eu quero agradecer desde já pelo carinho, pelo qual sempre somos recebidos neste lugar, e que os irmãos possam continuar orando por nós, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Deus abençoe o pastor Sidraque. Amém. Vou pedir ao pastor Wallace para fazer uma oração e abençoar nosso irmão. Pode ficar aqui. Oremos então, né, irmãos? Querido Deus e Pai, oramos em favor do teu servo, ó Deus, o pastor Sidraque, para que o Senhor venha usá-lo mais uma vez, como tem usado das outras vezes, segundo a tua graça. Ó Deus, que a tua graça especial venha sobre a vida dele, a tua unção, o teu poder, de uma maneira muito especial, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usá-lo como profeta da palavra. Ao abrir os lábios, a sua boca, ó Deus, ele seja verdadeiramente um profeta do Senhor. E venha profetizar a tua palavra, o vernáculo divino, ocupe abundantemente, não somente os seus lábios, mas o seu coração, toda a sua faculdade mental, ó Deus, e sob a inspiração do Espírito do Senhor, ele fale com toda ousadia, ó Deus, a tua palavra. Também oramos para que o Senhor prepare os nossos corações, ó Deus, como boa terra, arada e adubada com o teu Espírito, ó Deus, a fim de receber a boa semente, a tua palavra. Ó Deus, e que a tua palavra caia nos nossos corações como a boa semente que caiu na boa terra, e assim produza frutos para a tua glória. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Constitui uma alegria muito grande para mim poder estar com os irmãos aqui nesta noite, nesses 2 dias, adorando a Deus convosco e também tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Rever o pastor Rui, que é nosso companheiro, nosso amigo particular, né? Rever o pastor Wallace, que é o nosso grande amigo, já de anos, né? Desde a igreja Assembleia de Deus do Oribiri, nós passamos a juventude junto e nos encontramos aqui, um trabalho missionário. Que Deus abençoe, né, todos os irmãos. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou também estar dentro da mensagem, eu vou estar sempre fazendo uma abordagem ao tema que os irmãos escolheram. Mesmo lendo outro texto, mas farei uma abordagem ao tema. Atos 1, vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Vamos ler esses 4 versículos, né? Perdão, 4 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Vamos nos dedicar mais ao versículo 8.
Irmãos, esse texto, de início, ele nos demonstra alguma coisa. Primeira coisa, esse texto demonstra o último desejo de Cristo antes da sua subida aos céus. Após a ressurreição de Jesus, chamamos daquele ministério pós-ressurreição, onde ele ficou uns 40 dias aqui na terra. E esse versículo 8, que nós temos em nossas mãos aí, são as últimas palavras de Jesus, antes de subir. Os irmãos podem observar que no versículo 9 diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Então, a última palavra que Jesus deu, a última palavra que Jesus falou, enquanto estava aqui na terra, ainda que seja no seu ministério pós-ressurreição, foi a palavra terra. Os irmãos podem conferir no texto. Esse texto também, irmãos, revela a visão global de Deus. Observe bem que diz aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunhas em Jerusalém, que era Jerusalém, e em toda a Judéia, que era a província, né, onde Jerusalém era a capital, Samaria e até os confins da terra. Parece que quando fala de confins, estamos falando do lugar mais distante possível, né? O lugar mais longe possível. Talvez lá seja os confins da terra. Há 2 anos atrás eu visitei o Senegal. E junto com o pastor Otávio, que os irmãos devem conhecer muito bem aqui. E de Dakar nós fomos visitar um campo missionário que fica a 740 quilômetros de Dakar. Foi uma viagem cansativa. E chegamos num lugar chamado Kédougou, que era uma aldeia de leprosos. E dali nós andamos mais uns 20 quilômetros, né, em morros, passando vales, para visitar uma aldeia chamada Janjan. E essa aldeia, o pastor Otávio falou: olha, aqui eu acho que é os confins da terra. Nós estamos a 700 quilômetros de Dakar, né, e depois do lugar chamado Kédougou, andamos mais 20 quilômetros, um lugar que eu não sabia que era energia, um lugar que não tinha Bíblia traduzido, um local que eu não sabia o que era água encanada, nada que os irmãos podem, uma aldeia. Interessante, irmãos, naquela aldeia, todos que ali estavam eram crentes. Todos eram crentes. Na hora que nós chegamos, fizemos um culto, e o pastor Otávio falou: todo mundo aqui é crente, só não tem Bíblia, mas são todos crentes. Se converteram ao Senhor Jesus. Então, os confins, Deus, a visão global de Deus é essa, que o Evangelho chegue até os confins da terra. Outra coisa também que eu posso ver aqui, irmãos, é a importância do Espírito Santo na obra missionária. Nós que somos pentecostais, na verdade, Assembleia de Deus, nós sabemos muito bem o que é isso. Quando o Senhor disse aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é que nos impulsiona para missões. Esse Espírito Santo que nos encoraja para a obra missionária. Esse Espírito Santo que nos faz investir na obra missionária, sabendo que aquilo não vai fazer dificuldade para a gente. Esse Espírito Santo que às vezes nos dá coragem de abandonar, de largar algumas coisas. É indispensável, irmãos, a atuação do Espírito Santo na obra de missões. E uma coisa importante é que esse batismo com o Espírito Santo, que nós pentecostais, que nós recebemos, que nós acreditamos, que nós pregamos, né? A principal função dele é no trabalho missionário. Eu pergunto: você quer ser cheio do Espírito Santo? Claro que você vai dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí vem outra pergunta: você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que Deus enviou, para que o Senhor prometeu aqui no versículo 5, o batismo com o Espírito Santo? Ele diz aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu vejo no Brasil os crentes buscando poder. Eu vejo as pessoas querendo poder. Mas para que a igreja quer poder hoje? Poder para ficar sentado aqui? Poder para poder mostrar, talvez, para outro irmão que eu sou mais santo? Que eu profetizo mais? Que eu falo mais em línguas?
que eu tenho mais dons espirituais, não é para isso que veio o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é para movimentar a obra missionária, meus irmãos. O poder do Espírito Santo é para nos tornar disposto, apto para fazer a obra de missões. Se não há missões, não há porquê o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para dar condição à igreja de fazer a obra missionária. Mas eu gostaria, irmãos, o texto eu quero compartilhar com os irmãos hoje, dentro desse versículo, eu quero voltar ao item que diz, a visão global de Deus. A visão global de Deus. O texto que os irmãos escolheram, né, como texto, como tema, né, é alargando as tendas e firmando estacas. Firmar estacas, irmãos, eu penso que você está falando de uma base, né? Nós só podemos alargar tendas, só podemos construir alguma coisa com estacas, com base. Eu penso que... Oi? Segurança. E eu quero mostrar para os irmãos hoje que missões, a base de missões é a Bíblia. A base de missões, pense em um missionário conhecido, né? Pastor Otávio, que os irmãos conhecem, né? Quando eu vejo o pastor Otávio pregando, eu vejo amor, ele prega, ele nos impulsiona para a obra missionária, mas o pastor Otávio não é a base de missões. O Hudson Taylor não é a base de missões. A base de missões é a palavra de Deus. Nós não podemos ir para o campo missionário porque o pastor Otávio foi para a África. Não podemos ir para o campo missionário porque eu fiquei entusiasmado com a visão, com uma obra de algum missionário na África, na Europa ou na América Central. Eu tenho de ir para o campo missionário por uma questão bíblica, por uma questão da palavra de Deus. Ela tem de ser a minha motivação da obra missionária. A motivação da missionária não pode ser pessoa alguma, tem de ser a palavra de Deus. Então, eu tenho de mostrar para os irmãos hoje que missões está em toda a Bíblia. Que desde Gênesis, irmãos, Deus ele não via só um país. Deus não olhava só para um estado. Deus sempre olhou para a terra. Deus sempre olhou para todas as nações. E eu quero andar um pouco com os irmãos na Bíblia hoje, porque a última palavra que Jesus falou que neste mundo, antes de subir ao céu, foi terra. E o último desejo dele, enquanto estava aqui, ele chamou os seus discípulos e dizem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é verdade? Então eu quero mostrar para os irmãos, eu vou ler alguns textos com vocês, e eu gostaria que os irmãos fossem me acompanhando nesses textos. Primeiro vamos ler Gênesis. Gênesis capítulo 2. Isso é importante porque há pessoas que acham que missões não estão no Antigo Testamento. Há pessoas que acham que missões não estão na Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos como missões está em toda a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, um homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, no caso, Adão e Eva, né? Eles disseram, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olhe bem, irmãos, a missão que Deus deu a Adão e Eva. Está aqui, ó. Está no versículo 28, enchei a terra. Deus podia falar, vocês vão povoar só o Éden. Deus podia falar, na verdade, vocês vão povoar o Éden, porque vocês estão no Éden. Deus colocou eles no local geográfico, junto aos rios Tigre, Eufrates, né? Vocês vão só povoar aqui. Deus falou para eles, vocês vão encher a terra. Olha a missão que Deus deu a esse casal, para encher. Desde Gênesis, irmãos, eu vejo que Deus tinha na mente o globo. Desde Gênesis, Deus já fazia desafio àquele casal, para que eles pudessem encher, povoar a terra. Um pouquinho mais à frente, em Gênesis capítulo 9, logo assim que Noé saiu da arca, agora, todas aquelas pessoas que existiam até então, elas morreram, com exceção de Noé e sua família.
E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que Deus fala com Noé, está no capítulo 9, versículo 1, que Deus diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha agora a missão que Deus dá para Noé, para sua esposa, para os seus 3 filhos e para as suas 3 noras, para encher a terra. Os irmãos estão vendo que a proposta de Deus é que toda a terra fosse alcançada, irmãos. Toda a terra fosse atingida. Vamos um pouquinho mais à frente. Em Gênesis 11, nós encontramos aqui uma desobediência agora. Olha o que diz aqui em Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Agora que os descendentes de Cã, eles se apartam, e eles vão habitar no lugar chamado Sinear. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora, irmãos, este rei aqui, se fala em Nimrod, alguns historiadores apontam que seja ele agora vai construir uma torre. E a ideia dele, irmãos, é fazer uma torre que chegue até o céu. Impossível, né? Pense naquele edifício Empire State lá em Nova York. Quantos andares tem? E é o maior do mundo. Ele queria fazer uma torre que chegasse até o céu. Só, irmãos, que eu quero aqui abrir um parênteses aqui. Toda obra que eu ou você, qualquer coisa que nós nos dispusemos a fazer na igreja, que não seja para a glória de Deus, ela não é benéfica. Eles queriam fazer essa torre, sabe para quê? Está na Bíblia, olha aqui, ó. Vamos fazer uma torre, versículo 4, que chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam fazer uma torre para ficar famoso. Eles queriam fazer uma construção muito bonita, mas não é para glorificar a Deus, não. Era para ficar famoso. E Deus não vai dar glória para ninguém, irmãos. Então, igreja, ela não foi chamada para ser uma igreja famosa. Deus não chamou o irmão, a irmã. Deus também não me chamou para ser um pastor famoso, não. Deus nos chamou para fazer a obra de Deus, irmãos. Não é verdade? Não é o nosso nome que tem de aparecer. Não é a nossa denominação, Assembleia de Deus de Portimão, que tem de aparecer. Não, porque há lugares em que o nome da denominação aparece mais do que o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus que tem de ser divulgado até os confins da terra. Não é uma questão da denominação crescer, mas é uma questão do reino de Deus crescer em todo o mundo, irmãos. Não é o nome que nós temos de levar, o meu nome ou o teu nome, não. É o nome de Jesus. Não é o nosso nome que tem de ser célebre e famoso, mas é o nome de Jesus que tem de crescer. Então, só por este motivo aqui, Deus já reprovou aquela obra. Por mais que eles tinham unidade, por mais que eles tinham companheirismo, mas havia arrogância no coração. Em segundo lugar, olha o que eles disseram aqui: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso aqui foi uma rebelião, irmãos. O que Deus falou? O avô de Nimrod foi Cão. O bisavô foi Noé. O que Deus falou para ele? Espalhem em toda a terra. O que ele queria fazer? Uma torre para que ninguém se ausentasse dali. Não é isso? Ele queria fazer uma torre para que ninguém se ausentasse. A ideia dele era que as pessoas ficassem ali. Ninguém sai daqui. Não vamos nos espalhar. Sendo que a ordem de Deus era se espalhar. A ordem de Deus é povoe a terra. Ele queria o quê? Ficar instalado em um lugar. Resultado, Deus viu e Deus reprovou esta obra. Deus trouxe ali confusão de línguas e depois Deus espalhou aquele povo, irmãos. Deus enviou o Espírito Santo e disse: agora vocês vão e preguem o evangelho em todo mundo.
E hoje a história mesmo, Deus chama uma igreja não para ficar para dentro, mas Deus chama uma igreja para que vá para fora e que pregue o evangelho. E é um fato, irmãos. Eu vejo isso porque eu não tenho experiências como missionários, embora visito campos missionários, né, em Portugal, no Nordeste, aqui também em Portugal, mas eu tenho experiência como igreja que envia missionários. E eu sei, quando nós não trabalhamos com missões, quando nós ficamos só entre nós temos problema. Nós temos problema. Há conflito, há contendas, há guerras, na verdade, até que nós venhamos entender que a missão da igreja é espalhar, é alargar a sua tenda, irmãos. Mesmo que o irmão não vá, mas que o irmão possa orar pelas nações. Mesmo que o irmão não vá, mas que o irmão possa entender que Deus não é um Deus só de Portugal. Deus não é um Deus que está olhando só aqui para Portimão, não. Deus é um Deus que nesse exato momento está olhando para a África. Que neste exato momento Deus está olhando para a América Central. Que neste exato momento Deus está olhando para o Nordeste brasileiro. Que neste momento Deus está olhando lá para os asiáticos. Que neste momento Deus está olhando para todas as nações, para todas as bandeiras, para todos os idiomas, meus irmãos. Nós temos de entender que Deus olha para a terra. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E eles aqui não queriam espalhar. Eles se rebelaram contra a vontade de Deus que foi dita a Noé. Porque Deus falou para Noé: espalhem, alcance toda a terra. E Nimrod quis fazer o quê? Quis ficar ali, fazer uma torre. Olha, vocês não se ausentem do olhar de vocês dessa torre. Eu quero vocês aqui em volta. E Deus foi ali, viu aquela obra, viu que tinha unidade, viu que eles estavam juntos, mas Deus reprovou. Deus reprovou aquela obra, irmãos, porque aquela obra estava em rebelião à vontade de Deus. A vontade de Deus ali era que o povo se espalhasse. A vontade de Deus era que o povo lhe alcançasse toda a terra. Olha Gênesis 12, irmãos. A obra foi interrompida, a obra parou na metade. E é isso mesmo, a obra, quando está fora do propósito de Deus, ela para na metade, irmãos. Por isso Gamaliel disse: a obra que é de Deus, ela vai até o final, mas se não for de Deus, ela vai parar. Mas glorificamos a Deus, porque Deus tem entregue em nossa mão uma obra maravilhosa, irmãos. E esta obra precisa de ter base, e a base é a palavra de Deus, é a base. Gênesis 12, versículo 1 diz, versículo 1: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Aqui está falando de Israel. E te abençoarei Israel, engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, meus irmãos. Deus aqui estava levantando a nação de Israel. E Deus estava escolhendo a nação de Israel para quê, irmãos? Deus estava aqui, o propósito de Deus. Aqui está a aliança, uma aliança incondicional. Em primeira mão, aliança abraâmica. Uma aliança que Deus fala em que Ele estava para implantar o reino numa nação, na nação de Israel. E o propósito de Deus para essa nação é que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Não é para que Israel ficasse somente reter aquela bênção, não, mas é para que todas as nações, é para que a bênção de Israel entrasse por Israel e alcançasse todas as nações da época, irmãos. Este era o propósito de Deus ali. Na realidade, Deus estava escolhendo uma nação, mas o alvo de Deus era o mundo. O alvo de Deus era o mundo. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou
Olha o passado aí, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala mundo, não fala só de Israel, fala de todas as nações, todas as etnias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a visão global de Deus aí em João 3,16, irmãos. Então, o reino de Deus sendo implantado ali em Israel. E Jesus veio para implantar este reino ali. O reino da aliança abraâmica, o reino proferido por Davi, o reino que Davi profetizou. A aliança davídica. A intenção é que o mundo inteiro, irmãos, fosse abençoado com aquela nação. Jesus disse no Sermão do Monte, o sermão ético, Mateus 5. Disse para Israel, vós sois a luz do mundo. Este é o propósito meu para vocês. Vós sois o sal da terra. É claro que nós podemos aplicar isso a nós que estamos aqui também, como o propósito de Deus para a igreja é ser luz e é ser sal da terra. Mas a princípio, este era o propósito de Deus para os discípulos que ali estavam. O propósito de Deus para a nação de Israel, para que eles fossem sal da terra, para que eles fossem luz do mundo, irmãos. Por quê? Porque Deus queria que através de Israel o mundo inteiro fosse alcançado. Deus abençoou Israel para que Israel pudesse abençoar o mundo inteiro. Deus abençoa a igreja hoje, nessa dispensação, na verdade, para que a igreja possa abençoar, que a igreja possa alcançar o mundo. Deus enviou o Espírito Santo para que a igreja complete esta grande missão iniciada por Jesus, irmãos. Há um texto que eu fico muito maravilhado, está em Isaías capítulo 5, Isaías 55. Olha o que diz aqui, Isaías 55. Se nós não entendermos que a visão de Deus, porque há pessoas que acham que o negócio de missões é questão de 80 anos para cá. Missões foi uma ideia de um pastor que ficou louco, que saiu pelo mundo aí fora pregando. Não é isso, irmão. Missão está na palavra de Deus. Se nós não entendermos isso, nós não iremos orar pela obra missionária. Olha o que diz aqui, Isaías 55, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, aqui fala a casa de oração, a igreja, o templo, né? Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 56:7. 56:7. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todas as etnias. Jesus, ele quando entrou no templo em Jerusalém e fez a purificação pela segunda vez, somente Marcos faz essa citação, que Jesus citou esse texto aqui, porque estavam transformando a casa de oração em um comércio. Estavam transformando a casa de oração, estavam impedindo os gentios de entrar na casa de oração. Os gentios não tinham acesso ao santuário. Havia o pátio dos gentios, mas eles não tinham acesso ao santuário. E Jesus falou, o propósito da casa de oração é que ali congregasse nações do mundo inteiro. Aqui em Isaías eu vejo a visão universal de Deus, a visão global de Deus, é que a igreja congregue pessoas do mundo inteiro. E como nós podemos ter visão de nações? É quando reservamos um culto como este, para falar das nações, para falar das etnias, para falar dos povos, para falar que Deus neste momento está olhando para todas as nações. Eu digo isso, irmãos, porque há pessoas que acham que Deus só está olhando para a sua nação. Há pessoas que acham que Deus só está olhando para o seu problema. Há pessoas que acham que Deus só está olhando para a sua igreja. E não é verdade isso. Deus está olhando para todas as nações. Deus não tem predileto. Deus, é bem verdade que há uns que se aproximam mais de Deus, e esses, por se chegarem mais a Deus, podem ser mais cheios de Deus, mas Deus não tem predileto. Deus ama todos, distintamente, independente da sua nacionalidade, da sua cor, da sua posição. Deus ama todos.
Deus ama todos, irmãos. Então, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer ser igual a Jesus, nós também temos de alargar a tenda neste momento, alargar nossa mente, abrir nossa visão, mas com os pés no chão, com as estacas firmadas, entendendo que o alvo de Deus não é só Portugal, o alvo de Deus não é só Portimão, o alvo de Deus não é só que esta igreja aqui esteja cheia, não. O alvo de Deus é que a terra seja alcançada pelo Evangelho, irmãos. Aleluias. Eu quero ler um texto também com os irmãos em 1 Crônicas. Olha que coisa maravilhosa. 1 Crônicas. Capítulo 16. Eu estou falando sobre missões do Antigo Testamento. 1 Crônicas 16. Aqui, irmãos, no versículo 7, acontece um negócio interessante. 1 Crônicas 16, 7. Todos os irmãos que ministram louvor, também é importante, que cantam e gostam de cantar de música, é importante que eu vou falar aqui. Aqui em 1 Crônicas 16, 7, aqui é introduzido por Davi a música no culto. Até então, a função dos levitas, basta os irmãos lerem o livro de Levítico, né? Números ali, Êxodo também, os irmãos vão entender qual era a função dos levitas, que não tinha nada a ver com a música. Era carregar a tenda, era desmanchar o tabernáculo. Mas aqui, ó, o que diz aqui, ó, versículo 7. Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez, Asaf e a seus irmãos, de celebrarem com hinos o Senhor. Então, é bíblico cantar hinos na igreja, né? Aqui entra a música. E aqui, irmãos, nós temos irmãos, muitas pessoas desconhecem isso, nós temos irmãos aqui do versículo 8 até o versículo 36, a primeira música que foi cantada lá com Davi, ainda no tabernáculo. Não era o templo ainda, tá? Era o tabernáculo. Aqui está a primeira música. Aqui nós temos a letra, não temos a melodia. A letra na sua mão aí. Isso aqui faz parte do Salmo 96. O Salmo 96, aqui está uma mistura de salmos. Mas o Salmo 96 está aqui no meio aqui. E olha como foi essa primeira música. Olha só, versículo de número 23. Isso aqui é um hino, tá? Cantai ao Senhor todas as terras. Olha aqui. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Antigo Testamento, irmãos. Isso aqui é o que o levita cantou, imaginem bem. Asaf, Jedutum, aqueles levitas, o culto iria iniciar, o sacrifício, os rituais, e agora eles vão cantar, lá em Israel, eles vão cantar, anunciai entre as nações. O hino aqui estava servindo para ensinar o povo. O hino aqui estava servindo para revelar, para demonstrar a vontade de Deus para o povo. E qual era a vontade de Deus para o povo? Que Israel anunciasse a todas as nações a glória de Deus. Entre todos os povos, o versículo 25, anunciais entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e o mundo digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Amém? Como se pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Olha o que eles cantaram ali. Olha o que eles cantaram. Eles cantaram um hino. Eles cantaram uma música, onde ele estava ensinando os judeus a demonstrar a visão global de Deus, irmãos. Olha o versículo 30. 30, né? Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abale. Então nós podemos, esse texto demonstra, irmãos, essa música, este hino demonstra a visão global de Deus. Quando nós olhamos para Jonas, ele é retratado, ele é citado lá no livro de Reis. Jonas foi um personagem que realmente existiu.
não é fictício. Alguns liberais apontam Jonas, a história de Jonas, como sendo uma história irreal. Mas é impossível isso, porque Jesus, ele cita Jonas. E Jesus, quando cita Jonas, não cita em forma de parábola, mas cita como um acontecimento que se passou. Jesus cita Jonas. A oração que Jonas fez no ventre do peixe está totalmente fundamentada no livro de Salmos. E Jonas é um personagem veterotestamentário que está citado no livro de Reis. Mas eu quero mostrar para os irmãos, não é isso. Além da história de Jonas ser 100% verdadeira, ele de fato foi engolido por um peixe, por uma baleia. Mas no Antigo Testamento, Deus fala para Jonas, para que ele vá fazer missões em Nínive, para que ele vá fazer missão na Síria. A Síria era o maior inimigo de Israel. E Deus fala para Jonas, para que ele vá fazer missão em Nínive. E Jonas se desvia do propósito e vai para Tarsis, subtém, seja aqui próximo, a Espanha. E Deus faz vir um furacão no meio do mar, um terremoto, um maremoto, uma tempestade no meio do mar. Porque Deus fez questão, irmãos, questão que Jonas fosse a Nínive. No Antigo Testamento, eu vejo aí esse universalismo de Deus, Deus se preocupando com as nações. E quando ele vai pregar em Nínive, toda Nínive se converte, do rei até o camponês. Toda Nínive se converte. Eu vejo a graça de Deus sendo levada para Nínive. Glória a Jesus por isso. Por quê, querido? Porque Deus estava atingindo a terra. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas fala sobre isso. Na época de Eliseu, havia vários leprosos em Israel. Vários. E não há relato de que nenhum foi curado, a não ser Naamã, o Ciro. A não ser Naamã, o Ciro. Na época de Elias, havia várias viúvas em Israel, mas não há relato de que nenhuma delas foi alcançada, a não ser aquela mulher de Sidom. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós encontramos missões, irmãos. No Antigo Testamento nós encontramos a obra missionária. O Deus do Antigo Testamento estava preocupado com as nações, sim. O Deus do Antigo Testamento estava preocupado com os confins da terra, sim. Terra era a visão de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Agora, eu poderia aqui falar sobre o Novo Testamento, mas os irmãos conhecem. Poderia falar sobre Atos. Poderia falar sobre Atos 13, primeira viagem missionária de Paulo. Atos 14, Atos 15, Atos 16, segunda viagem missionária de Paulo. Na verdade, Atos 17, Atos 18, terceira viagem missionária de Paulo, 18, 19. O livro de Atos está repleto de missões. Mateus, o final de Mateus, ide por todo o mundo, pregai, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Marcos capítulo 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, a visão de Deus neotestamentária é que o mundo inteiro fosse alcançado, irmãos. Amanhã vou falar melhor sobre o texto de Mateus capítulo 28. Mas olha, eu quero ler com vocês aqui em Filipenses 2. Aqui está, irmãos, a vontade de Deus. Filipenses 2, um texto muito conhecido por todos vocês. E eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. Filipenses 2, versículo 9. Eu vou esperar que os irmãos encontrem, porque é importante que você me acompanhe. Filipenses 2, versículo 9, 10 e 11. Diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o 11. E toda língua. Não é só português, irmãos. Nós encontramos ali no Senegal, um país de 12 milhões de habitantes, o idioma oficial francês. A língua comercial mais forte, Wolof. Mas encontramos ali
quase 25 dialetos. Os países da África estão cheios de dialetos. Então aqui são dialetos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O alvo de Deus é esse, irmãos, que todas as línguas, eu não sei quantas, eu acho que nem se sabe quantas línguas, idiomas oficiais, sim, podemos saber, mas se incluir dialetos também, eu não sei quantos, porque são vários. Todos os idiomas, todos os dialetos, mesmo aquelas comunidades isoladas que não aceitam mudar de dialeto, que os seus ancestrais insistem em permanecer num dialeto com 300 pessoas, mas Deus quer que aquele dialeto um dia confesse que Jesus Cristo é o Senhor no idioma dele, irmãos. Olha a missão da igreja aí para que isto aqui um dia aconteça, para que um dia todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. O alvo de Deus é esse, que a igreja do Senhor leve o nome de Jesus nos lugares mais distantes, nas aldeias mais distantes, aonde a energia não chegou, aonde a água não chegou, aonde o papel não chegou, aonde o medicamento não chegou, mas Jesus tem de chegar lá primeiro, irmãos. Jesus tem de chegar lá. Jesus tem de chegar para que naquele dia toda língua, todo dialeto confesse, não Maomé, não outro Deus, mas confesse Jesus como Senhor de suas vidas. E o interessante, eu vou pregar isso aqui melhor amanhã eu vou falar sobre isso. Confessar Jesus como Senhor. Como Senhor. Como Senhor. Isso demanda tempo. Para alguém confessar Jesus como Senhor, não é só levar a pessoa a levantar a mão, não. Isso depende de caminhar com a pessoa, talvez anos, para ele poder entender o senhorio de Cristo em sua vida. É trabalho da igreja, a missão da igreja. Agora, enquanto nós querer receber o Espírito Santo, para sentir alegria, receber o Espírito Santo, para pular, receber o Espírito Santo, não é verdade? Isso é uma visão egoísta, irmãos. É uma visão egoísta isso. Querer receber o Espírito Santo só para receber alguma coisa. Isto não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. Mas o Espírito Santo está aqui, sabe para quê? Para te despertar de madrugada, para orar pelos países da Ásia. O Espírito Santo, Ele quer encher tua vida para te incomodar, para poder orar pelo Nordeste do Brasil, para poder orar pelos missionários da África, os missionários na Austrália, os missionários na Espanha ou em outros países. É para isso que o Espírito Santo enche esta igreja, irmãos. Poder falar sobre o Apocalipse, ali fala de línguas, nações, tribos. Na verdade, eu quero mostrar para os irmãos, eu tentei mostrar aqui nesse tempo que o pastor Rui me deu aqui, até esse horário. Eu quero mostrar para os irmãos que a base de missões, irmãos, é a palavra de Deus. Terra foi a última palavra que Jesus usou. E nós temos tipo campo missionário em cima desse fundamento. Que missões está desde Gênesis 1, quando o Senhor falou para ele, encha a terra. E o Senhor fala hoje para mim e para você, encha a terra, visite a terra, espalhe a terra mesmo que você não vá pessoalmente, mas ore pelos países. É muito bom, é muito fácil, irmãos, orar pela família, orar pelos irmãs, mas às vezes não queremos gastar um minuto sequer orando por quem não conhecemos. Eu me lembro de uma missionária que não tem nome, está em 2 Reis capítulo 5, aquela menina que ficou trabalhando com Naamã. Aquela menina, ela foi roubada de sua casa, ela foi roubada da sua mãe, ela foi tirada do seu pai. Ela era judia, israelita, não é verdade? E foi levada por Naamã, e um dia Naamã estava enfermo, com a lepra. Ela podia muito bem, se fosse uma pessoa egoísta, dizer, eu não vou falar para ele sobre o Deus de Israel. Eu quero mais que Naamã morra. Olha o estrago que Naamã fez na minha vida. Naamã acabou com minha família. Talvez, quem sabe, né? Pode ser que naquela visita militar de Naamã em Israel, talvez alguns familiares dela estivessem mortos. Naamã separou ela da sua família. Ela podia pensar assim. Podia, pastor, pensar só nela.
eu quero que Naamã fique leproso até a morte. Mas ela não fez isso. Ela falou, olha, tem um Deus lá em Israel. Tem um Deus lá, tem um homem lá em Israel que fala com Deus. E Deus pode curar Naamã. Deus pode curar, Deus pode curar. Ela estava ali como escrava, mas ela dizia, Deus pode curar. Isto é missões, irmãos. Não se fala mais no nome dela, não se conta mais sobre ela, mas ela impactou toda aquela nação com o seu testemunho, com o seu amor, porque ela via o mundo, irmãos. Missão é isso. Isso é missões. Missão não é pensar só a nossa igreja. Missão não é pensar, Senhor, salva o meu vizinho que mora embaixo de mim, salva o meu filho, porque eu não quero que ele vá para o inferno. Missão não é só isso. E as milhares de pessoas que estão hoje indo para o inferno, quem vai orar por elas, irmãos? Quem vai interceder por elas? A missão de Deus, irmãos, é que a igreja alcance a terra. Este é o propósito de Deus. Terra foi a última palavra de Jesus no seu ministério pós-ressurreição. E eu quis mostrar para os irmãos aqui, que desde Gênesis até Apocalipse, eu poderia citar todos os livros da Bíblia, pelo menos em um momento, nós encontramos a palavra demonstrando a preocupação universal de Deus com o homem. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, então? Queridos irmãos, se a palavra de Deus não mudar a nossa vida, nada pode mudar. Nada. Se eu desse aqui um testemunho para vocês, vou dar um testemunho aqui. Você pode chorar. Mas se a palavra de Deus não mudar, quando chega do lado de fora, você esquece. Você tem de orar por missões hoje, porque você sabe que missão, Deus está olhando para o mundo agora. Pense na terra agora. Deus está olhando para a terra neste momento. Deus ama o mundo. João 3,16. Deus ama o mundo. E Deus quer que a sua igreja também ame o mundo. No sentido de preocupação, de orar por ele. Não naquele contexto que está lá em 1 João, mas no sentido de preocupar, de amar, de querer a restauração deste mundo, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terra, irmãos, essa foi a última palavra de Jesus. Missões está em Gênesis. Missão está em Êxodo. Missão está em Levítico. Missão está com Abraão. Missão está na Torre de Babel. Missão está ali no chamado de Noé para povoar a terra. Toda vez que Deus fala terra, 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 fala de etnia, fala de nações. E hoje Deus fala aqui nessa casa de oração, Deus fala terra, olha para a terra, lembra da terra, lembra do mundo, lembra do mundo. Nós, às vezes, eu vejo no Brasil pessoas fazendo tantas coisas por causa do seu problema. Por causa do seu problema, só pensando no seu problema. Só pensando no seu desemprego. Só pensando na sua enfermidade. Só pensando na sua família. 3 ou 4 pessoas. E Deus está olhando para o mundo inteiro, irmãos. Querido, olhe para as nações e deixe que de você cuida Deus. Ora para as nações, ora para o mundo. Coloque bandeiras na sua casa. Pesquise sobre as nações, não é verdade? Pesquise sobre as nações. Comece a simpatizar com as nações. Estude idiomas. Comece a pensar que Deus é um Deus de todo o universo. E Deus quer que um dia todos os dialetos, irmãos. Oh, aleluia. Deus quer que um dia todas as línguas confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é só o português, só o inglês, só o francês, o espanhol, o alemão, não. Deus quer que todos os idiomas, todas as nações, todas as línguas, dialetos, subdialetos, confesse, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Quantos irmãos creem que isso pode acontecer? Amém? Agora vem a pergunta, o que nós como igreja estamos fazendo para isso? O que nós como igreja estamos fazendo para que um dia os dialetos confessem Jesus como Senhor? O que nós como igreja estamos fazendo com isso? Há uma responsabilidade que Deus delega a esta igreja, irmãos, da obra de missões. Vamos parar de pensar nos nossos problemas. Vamos parar de pensar que o irmão está triste comigo, o irmão está aborrecido comigo, o irmão está chateado. Irmãos, são coisas pequenas. São coisas pequenas quando comparamos com a missão que Deus tem para a igreja aqui de Portimão. A missão de alcançar o mundo
a missão de alcançar o mundo, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A gente que acha que é o lugar de receber. Eu vou na igreja para receber, não. Aqui é o lugar de orar pelas nações. Aqui é o lugar de orar pelas nações, irmãos. Aqui é o lugar de clamar pelas nações. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti agora por esta congregação, por esta casa, por esses irmãos, pelos pastores que estão aqui, pastor Rui, pastor Wallace, pelos obreiros desta igreja, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, precisamos de firmar nossas estacas, ó Deus, para depois alargar nossa tenda, Senhor. A nossa estaca é a Tua palavra, Jesus. A nossa segurança é a Tua palavra, Senhor. Não queremos fazer missões impulsionado por algum missionário. Não queremos fazer missões movido por um testemunho maravilhoso de alguém que passou por nós. Não queremos fazer missões contagiado e influenciado por pessoas. Mas queremos fazer missões porque entendemos que missões é bíblico, Jesus. Missões é o alvo do Senhor. Missão é o propósito do Senhor para a igreja de hoje, Deus. Meu Deus, então, em nome de Jesus, se alguma coisa está nos dificultando a entender esta visão, a entender essa visão, nos ajude, Senhor. Meu Deus, o Senhor não chamou a igreja para ser uma igreja famosa, para ser uma igreja conhecida, não, Pai. O Senhor chamou uma igreja para fazer missões, ó Deus. Oh Deus, o Senhor nos chamou não é para tornar o nosso nome célebre, não. O Senhor nos chamou para fazer missões como aquela menina. Ninguém está vendo, o nosso nome não será divulgado, mas a obra está sendo feita, Jesus. Então abençoe os irmãos que estão aqui, os mantenedores, abençoe esta congregação. Alarga a tenda, Senhor, alarga a tenda, alarga a visão, alarga, Deus, alarga. Porque a Tua palavra diz mais embaixo, no versículo abaixo diz, se firmar as tendas, se alargar a visão, possuirá as nações, ó Deus. O versículo posterior a esse diz que nós haveremos de possuir as nações, mas para isso, Senhor, precisamos de firmar nossas tendas, ó Deus, firmar nossas estacas, ó Deus, ter a nossa base bíblica na obra missionária, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, irmãos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos para casa com essa palavra em mente. Missão não é ideia de uma pessoa que saiu um dia da igreja e foi para um lugar e começou a pregar, passar fome, não. Terra, Deus sempre deu uma missão para Adão. Adão, enche a terra. Terra. Noé, enche a terra. Abraão, em ti, em Israel, a terra vai ser abençoada. Um homem rebelou contra essa visão de Deus, não quis espalhar, quis ficar só juntinho. Deus foi lá e botou um ponto final na obra, porque desobedeceu a Deus. Toda a Bíblia, irmãos, o alvo de Deus é a terra. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Graças